Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. É um privilégio mais uma vez, poder servir ao Senhor nesse lugar e poder servir ao Senhor com as nossas vidas, né? Eu acredito que Deus já começou a falar aos nossos corações nessa manhã, que nós já pudemos sentir aqui a presença dEle. E eu creio que Ele ainda fará muito mais nessa manhã. Amém? Como todos sabem, nós estamos comemorando 3 anos de Igreja Batista Filho, né? Amém. Ô, irmão, foi fraco, hein? Nós estamos completando 3 anos de Igreja Batista Filho. Amém? Passa rápido, né, irmão? Passa muito rápido. E quando a gente vai falar de aniversário, eu acho que uma coisa boa de falarmos é a respeito de gratidão. De gratidão a Deus. Gratidão por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós passamos. As coisas boas, mas também as não tão boas. E nessa manhã é o que nós queremos falar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Porque Ele já falou comigo e eu acredito que Ele vai falar mais uma vez nessa manhã. Ele vai falar contigo também. Então nós somos privilegiados de termos sido alcançados pelo poder do Espírito Santo. Por ter sido chamado por Ele. Isso é um privilégio enorme. E é um privilégio também nós fazermos parte dessa casa onde a palavra de Deus é ministrada e pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Então é um privilégio para nós. É um privilégio estar aqui, é um privilégio ter você aqui, durante esses 3 anos. Alguns que chegaram lá no início, alguns que chegaram depois, outros que vão chegar ainda, mas nós somos gratos pela vida de todos vocês. Porque a igreja somos nós. A igreja não é esse templo, a igreja não são as paredes, a igreja somos nós. E dentro da igreja, cada membro é importante. Não existe ninguém maior nem menor do que ninguém. Nós somos todos corredeiros de Cristo, com Cristo. Nós somos todos corpo. Nós somos todos sacerdotes. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Ele inaugura para si um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes real, é isso que a palavra diz. Então todos vocês são importantes nessa trajetória, nessa caminhada, onde nós estamos aqui esses 3 anos. A sua vida é muito importante para nós. Eu estou falando isso em nome dos pastores. Pastor Ravils, pastora Débora, pastor Ailton, pastor Austin, pastora Beth. Porque eu tenho certeza que esse é o sentimento também do coração deles. Então vocês são importantes. As orações de vocês, a vida de vocês. Então nós vamos falar a respeito dessa palavra que é maravilhosa. Que impacta o nosso coração. Eu começo a falar, já começo a ficar emocionado. Porque essa palavra é poderosa. Porque essa palavra é transformadora. Enquanto o pastor orava, eu lembrava de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para educar, para orientar. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um livro qualquer. Eu queria que você entendesse isso. Nós não estamos falando aqui de um best-seller qualquer. Nós estávamos conversando sobre livro ontem. Nós estamos falando de um livro que tem o poder de transformar a minha e a sua vida. E com isso transformar gerações. E com isso transformar bairros, cidades, países. É essa palavra que nós vamos ministrar nessa manhã. E eu tenho a plena convicção que nós não precisamos de nenhum adereço para essa palavra. Ela é suficiente. Eu não preciso acrescentar nada nela. E o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso, ainda que um anjo do céu acrescente qualquer vírgula nessa palavra, seja anátema, seja amaldiçoado. Então nós não queremos acrescentar nada, ela é suficiente. Nós só queremos, ó Espírito Santo, que o Senhor fale nos nossos corações nessa manhã.
Nós só queremos, Deus, que o Senhor mova a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento essa manhã. Para que a palavra ministrada, Deus, entre nos nossos corações e traga transformação e traga mudança, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Eu não sou digno, Senhor Deus, de sequer estar aqui. Mas o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou. E eu quero estar aqui nessa manhã, mais uma vez, somente como instrumento do Senhor. Só para que a Tua palavra flua nesse lugar. Amém, irmãos? Vamos lá. E o tema da pregação nessa manhã é: ser grato é uma ordem e não uma opção. Se você não guardar nada, eu gostaria que você guardasse isso. Ser grato não é uma opção, é uma ordem. Amém? Só esse texto, eu leio essas frases e já mexe comigo. É forte, irmão. É uma ordem ser grato. E aí a gente vai ver por quê. Que ser grato é uma ordem e não uma opção. Quero te dizer que você, como crente no Senhor Jesus, não tem outra opção a não ser grato. A não ser grato. Amém? O texto bíblico que nós vamos ministrar hoje está em 1 Tessalonicenses 5:18. Primeiro a Tessalonicenses 5:18. Amém? Quantos irmãos vão achando, né? Eu acho importante a gente trazer um pouco daquilo que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses. E essa carta, ela foi escrita, né, pelo apóstolo Paulo por volta do ano 50 depois de Cristo. E nessa carta, Paulo encoraja, ali havia muitos novos convertidos, Paulo encoraja aqueles novos convertidos a permanecerem, apesar das perseguições e batalhas. E também ele responde a diversas questões teológicas, e eu acho isso natural, né? Porque quando a gente chega para a igreja, quando a gente é novo convertido, a gente tem várias questões a serem perguntadas, várias questões a serem entendidas, e ali então ele responde questão como santidade ao Senhor, como amor fraternal e a vinda de Jesus. Ali foram perguntas que foram feitas para ele. Então esse é o cenário dessa carta. E a gente vai ver em várias cartas de Paulo, onde ele dá muitas dicas, vamos falar, práticas, né? Eu não vou falar dicas porque não é dicas, a gente vai ver que são ordens práticas para uma vida cristã que agrada a Deus. E ele faz isso aqui no final de 1 Tessalonicenses, mais uma vez, falando a respeito de gratidão ao Senhor. Então, no versículo 18 está dizendo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, para a gente falar a respeito de dar graça, a gente precisa entender o que é dar graça. O que é dar graça? Dar graças significa reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é por intermédio dele e não por mérito próprio. Meu irmão, nada, absolutamente nada que você tem é pela força do seu braço. Porque até a força do seu braço é dada por ele. Então dar graças é reconhecer que existe alguém soberano que governa sobre todas as coisas e que somente através dele eu posso conquistar, eu posso agir, eu posso andar, eu posso falar. E isso é dar graças. É reconhecer que existe alguém muito maior que você que governa todas as coisas. Nós que encontramos o Senhor, irmão, tudo aquilo que nós temos é graça.
é favor. Não é qualquer favor, não é favor imerecido. Eu fico apaixonado quando eu vejo esses versículos, e aí eu lembro, esses dias eu comentei a respeito disso num culto de ação de graças, inclusive. Né, a gente fez lá na casa da avó da Sara, e aí a gente tinha que testemunhar a respeito daquilo que a gente era grato. E eu disse que a minha gratidão é pela minha família. As coisas pelas quais eu mais sou grato é pela salvação, pela minha esposa e pela minha filha. E é interessante que quando você vai para a Bíblia, fala que filho é herança. Herança é algo que você recebe de alguém que fez algo, não foi você que fez. Herança. Seu pai trabalhou, você recebeu. Foi você que trabalhou. E também fala que a esposa prudente vem do Senhor, também vem dele, não vem de mim. Então, irmão, dar graças é reconhecer que nada é por mérito próprio. Tudo vem dele e por ele e para glorificar a ele. É reconhecer que desde as coisas mais triviais, mais simples, que às vezes a gente nem agradece, quer respirar, quer falar, sabe? Que além disso, nós ainda recebemos a salvação em Cristo Jesus e tudo vem dele. Essa semana eu lembrava, nem tinha pensado a respeito da palavra, eu lembrava de um irmão nosso que tinha acabado de converter. Ele trabalhava numa empresa que chama Fazenda São Paulo, até muito grande. E aí aconteceu um acidente com ele de moto. E ele ficou durante muito tempo no hospital, bastante debilitado. E eu estava lá no dia em que tiraram a sonda dele e ele conseguiu fazer xixi. Coisa simples, mas lá de dentro do banheiro ele deu um glória a Deus, irmão. Eu falei assim, irmão, eu não sabia que eu tinha que ser tão grato por conseguir ir no banheiro fazer xixi. Então, desde essas coisas mais triviais que às vezes a gente passa despercebido sem agradecer, a salvação é dada por intermédio dele. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então desde as coisas mais simples, a salvação que tirou você, que me tirou do inferno, tudo vem dele. E é por isso que nós precisamos ser gratos, irmãos. Não há outra opção para nós a não ser sermos gratos. Quando eu olho e vejo que, talvez seja o assunto que mais me emociona na Bíblia, é entender que Deus me chamou. E olhar, entender e ver a Maria Alice vindo aqui trazer e falando assim, Senhor, as minhas gerações estão sendo abençoadas. Nós precisamos ser gratos, irmãos. Deus te alcançou, Deus alcançou a sua família, e através da sua família, gerações serão abençoadas. Gerações serão salvas. Gerações salvarão a outros. A sua geração, irmão, impactará o mundo. Eu creio. Porque elas têm e terão a palavra dentro delas. E eu oro para que nenhuma das suas gerações se desvie do Senhor. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Amém? Então entendemos o que é graça. O que é ser grato? Que é reconhecer que tudo que nós temos é por intermédio do Eterno. E aí, indo para o texto, Paulo começa dizendo o seguinte: em tudo dai graças. E aí entra no ponto que eu falei, que dar graças não é uma opção, é uma ordem. E aí eu vou te explicar por quê. Tanto no texto original como na nossa tradução no português, o verbo está no imperativo. Então Paulo não está sugerindo que você dê graças. Paulo não está pedindo que você dê graças. Paulo está ordenando, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você dê graça. É uma ordem. Ele está
dando uma ordem. Ele está dizendo para o pastor Ailton, em tudo dai graças. E quando nós desobedecemos uma ordem direta de Deus, nós estamos fazendo o quê? Pecando. Então toda vez que nós deixamos de ser gratos, nós estamos pecando contra Deus, porque Paulo está dando uma ordem. Aqui, irmão, é o mesmo caso que acontece em Efésios 5,18, que Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Ele está usando o verbo no mesmo tempo, da mesma forma, no imperativo. Ele está dizendo que é pecado se embriagar do vinho, onde há contenda, mas é pecado também não ser cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa aqui. Ele está dizendo para você, dê graças em tudo. O crente que vive de maneira ingrata, peca continuamente contra Deus. Nós, como servos de Deus, devemos ser gratos pelo que temos e não cobiçar o que não temos. Onde há gratidão, não há cobiça. Se eu sou grato pelo que eu tenho, não fico cobiçando a grama verde do vizinho. Se eu sou grato pela minha esposa, não fico cobiçando a esposa do vizinho. Seja grato ao Senhor. Ô irmão, isso aqui não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que está dizendo. Que é uma ordem. E como eu creio que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, eu creio que aqui Paulo estava inspirado por Deus para dizer para você que você precisa ser grato a Ele. E aí, irmão, às vezes eu me pergunto, por que Deus precisa deixar uma ordem para que eu seja grato? Fica essa curiosidade, por que Deus deixou essa ordem? Porque por natureza, nós somos murmuradores. Nós somos reclamões. Por natureza nós somos assim. Porque Deus nos criou de maneira perfeita, mas o pecado entra e corrompe o coração e a mente do homem. E quando o pecado corrompe a mente do homem, nós nos tornamos pessoas que murmuram. Nós nos tornamos pessoas que reclamam. Nós nos tornamos pessoas cheias de queixas. E Deus está te falando nessa manhã, seja alguém grato. Agradeça. Agradeça. Jesus te alcançou. O Espírito Santo de Deus te alcançou. Por isso você está aqui. Jesus foi preparar um lugar maravilhoso, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Existe uma canção que diz que toda dor é por enquanto, mas a sua alegria é para sempre. Talvez você esteja chorando hoje, irmão. Mas seja grato ao Senhor. Amém? Então o primeiro entendimento que nós tivemos aqui é que dar graças não é um pedido, é uma ordem. Deus está dizendo para você nessa manhã, seja grato. E o outro ponto que eu quero tratar com você é que dar graças ao Senhor não deve ser uma ação limitada a bons momentos. Dar graças ao Senhor não deve ser uma ação limitada a bons momentos. No texto lido acima, o apóstolo Paulo não menciona que devemos ser gratos somente em momentos de alegria ou de conquistas. Muito pelo contrário, ele diz que nós devemos dar graças em tudo. E aí entra a parte difícil, hein, irmão? Eu olho para a história de Jó,
e veja sua família sendo ceifada, os seus bens sendo ceifados. Mas a palavra diz que em tudo Jó não murmurou. E quando sua esposa chega para ele pedindo dele para amaldiçoar a Deus e morrer, ele fala: você é louca. Eu tenho recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? Porque, irmãos, nós sermos gratos no momento de alegria é muito fácil. Né, pastor? Ser grato quando eu recebo 30 salários mínimos é fácil. Mas é fácil ser grato quando eu não tenho 10 centavos para comprar um pão? Mas eu tenho a plena convicção, irmão, que ainda que as lutas, as batalhas batam na sua porta, Deus não saiu do seu lugar. Deus não perdeu o controle. Deus nunca irá perder o controle. E ontem nós estávamos falando sobre isso aqui, né, pastora Débora? De algumas situações difíceis, cada um compartilhando um pouco daquilo que já viveu. Mas eu sempre tive a convicção de que Deus não saiu do controle. Nós talvez não entendemos. Talvez entenderemos somente na eternidade. Mas se Deus está conosco ou não, não é uma dúvida, é uma convicção. Ele está conosco, porque essa palavra diz que Ele está. E se ela diz que Ele está, eu acredito. É interessante que quando Paulo ele usa esse verbo no imperativo, ele não está somente dando uma ordem. Ele está falando que nós devemos ser gratos continuamente. A mesma forma com que ele fala, mas enchei-vos do Espírito, ele está falando enchei-vos sempre, hoje, amanhã, depois de amanhã. Aqui ele está falando seja grato hoje, seja grato amanhã, seja grato depois de amanhã. Ele está falando que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Não necessariamente, irmão, você vai dar graças por tudo, mas vai dar graças em tudo. Eu vou te explicar. Talvez aconteceu um acidente com um familiar seu. Talvez algum familiar seu veio a óbito. Você, eu estou agradecido porque essa pessoa aconteceu um acidente. Mas na situação, no luto, você continua grato. Porque você confia que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. E até uma coisa que a gente tem que trazer para pensar é que Deus não prometeu vida fácil não, irmão. Isso chama fake news. Chama teologia da prosperidade. Jesus nunca prometeu vida fácil. Aqui não. Jesus não prometeu que você não teria aflições. Muito pelo contrário. Ele disse em João 16:33, tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Lucas 8:23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O mesmo Jesus continua dizendo, a porta é estreita. Irmão, não existe facilidade não. Mas existe Deus que está do seu lado. Às vezes eu olho para algumas situações que as pessoas que não têm Deus vivem e falo, como é que dá conta? Porque quando eu vou passando pelas minhas batalhas, eu vou passando, mas eu vou crendo que Deus está do meu lado. Eu posso até não entender, mas Ele continua lá. Irmão, não existe nada na face da terra que pode tirar Deus do seu trono. Não existe nada da face da terra que possa tirar Deus do controle. Ele sempre esteve no controle em toda a história. Então dar graças ao Senhor não deve ser limitado a momentos bons. Porque o apóstolo Paulo é bem claro, em tudo. Dá graças em tudo.
Não é em alguns momentos, não é em algumas coisas. Eu posso até não entender o propósito de Deus quando o mal bate à minha porta, mas eu posso ser grato em tudo. Como eu disse, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não vamos entender. Quando você estiver passando por um momento onde talvez você fale assim, como é que eu vou ser grato nesse momento? Lembre-se de Romanos capítulo 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos sermos gratos. Eu gostaria que nesse momento você começasse a trazer à sua memória aquilo que você pode ser grato hoje. Traz aí rapidinho. Será que dá para contar? Será que dá para mensurar? Será que dá para entender? Sem medo de errar, irmão, eu digo para você que você tem, e eu, tem muito mais do que nós merecemos. Porque segundo a Bíblia, quando o pecado alcança o homem, o que nós merecíamos era o inferno. Mas Jesus morreu por nós. Detalhe que a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. Não era porque agora eu sou bonzinho, não era porque agora eu melhorei, não é porque agora eu me ajeitei. Não, Deus olhou para o Jonathan e falou assim, o Jonathan é pecador, mas eu vou morrer por ele. É quando Jesus fala com Deus que para que, se possível, afastasse aquele cálice, porque Jesus estava sentindo sobre ele todo o peso do pecado da humanidade. Estava sobre ele. E ele diz, talvez uma das coisas mais bonitas, né, da Bíblia, que contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Nós somos chamados, irmãos, para fazermos a vontade de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Se você talvez está aqui hoje e tem dúvida sobre o seu propósito, quero dizer que o seu propósito é agradar a Deus. Amém? E o quarto ponto que eu quero tratar com os irmãos é que uma vida de gratidão não é pautada pelo que eu sinto, mas pela vontade do Eterno. Uma vida de gratidão não é pautada pelo que eu sinto, mas pela vontade do Eterno. Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que nós devemos ser gratos? Porque Deus quer. Sabe, podia parar, não precisa explicar, acabou. Porque Deus quer. Porque é a vontade dele. A nossa gratidão a Deus não deve ser resultado daquilo que nós sentimos, mas sim de um estilo de vida que agrada a Deus. Gratidão é modo de vida, irmão. É estilo de vida. Eu sou grato a Deus não porque eu senti de ser grato. Sabe aqueles momentos onde você sente de ser grato? Já viu isso? Não, eu senti que eu tenho que ser grato àquela pessoa, eu tenho que ir lá agradecer ela. Não tem esses momentos? Eu sou grato a Deus porque é a sua vontade. E para cumprir a sua vontade e o seu propósito é que nós vivemos. Se você hoje não tiver nada para agradecer a Deus, que você sinta, se eu preciso agradecer a Deus, lembre-se, essa é a vontade dele.
Simples. É Deus ordenando e eu obedecendo. Ah, pastor, mas por que eu preciso ser grato na adversidade? Porque essa é a vontade de Deus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É boa porque Deus sempre procura o melhor para os seus filhos. Aquilo que é bom, porque Ele é bom. Não tem como Ele ser diferente. Ele é isso. Ela é perfeita porque não há erro e não há engano na vontade de Deus. Talvez na sua vontade haja erro. Talvez a sua vista está turva, você está achando que a sua vontade é o melhor para você, mas a de Deus, eu te asseguro que é perfeita. E é agradável. Porque a sua vontade satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Certa vez eu ouvi isso, eu não me esqueço, que existe um lugar dentro de você que é do tamanho exato de Deus. E quando você não tem Deus, está faltando um espaço. Amém, irmãos? Então, quando você não tiver nada pelo que ser grato, lembre, é a vontade de Deus. Na verdade, você acha que não tem nada para ser grato. Né? Não tem como. Teve um tempo que eu orava, que eu sempre começava as minhas orações assim: Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado. Eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou de pé. A gratidão contínua e em qualquer situação é uma ordem para todos os filhos de Deus. Essa palavra aqui, irmão, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, é uma palavra para filhos. E você é filho. É uma palavra para você que foi encontrado pelo Senhor. É uma palavra para você que foi chamado pelo Senhor, que teve esse privilégio. Ela não depende das circunstâncias, mas do coração que confia plenamente no Senhor. Vamos viver então, irmãos, com o coração grato, honrando a Deus e demonstrando contentamento em tudo. Amém? Então eu disse no início que se você não guardasse nada, era para você guardar, que ser grato a Deus não é uma opção, é uma ordem. Irmão, ninguém está falando aqui que é fácil, não. Não é. Definitivamente não é. Mas Deus está te dizendo nessa manhã: seja grato. A palavra do Senhor está dizendo nessa manhã: seja grato. Porque Deus é fiel em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo. Hoje eu estava descendo para ir na padaria com a Maria Alice. Ela gosta, né, de papai passear. E a gente desceu cantando aquela canção que eu quero cantar aqui com os irmãos. És fiel em todo tempo, tu és bom. E eu achei engraçadinho que eu desci cantando e ela cantando junto. E essa é a canção que, assim, ela mexe muito comigo, porque quando a Maria Alice nasceu, essa canção estava tocando. Deus é fiel. Enquanto nós vamos cantar, eu gostaria que você trouxesse a sua memória aquilo que o Senhor fez e continua fazendo pela sua vida. Amém?
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Fique de pé no seu lugar, irmão. Vamos lá. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Em todo tempo tu és só. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei de Deus. Bondade me seguirá, bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Deus, nós reconhecemos a sua grandeza nessa manhã, Deus. Nós reconhecemos o teu poder nessa manhã.
Oh Deus, às vezes nós não entendemos o seu propósito, mas nós somos chamados nessa manhã a sermos gratos em tudo, Deus. Por isso nós queremos pedir, ó Espírito Santo, nos ajude, Pai. Porque não é fácil, Deus. Não é fácil, Pai. Mas nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos cumprir a sua palavra, que nos ordena a dar graças em tudo. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor conhece quando as batalhas, as dificuldades vêm sobre nós, que às vezes é difícil ser grato. Eu vou ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelas nossas vidas, por esse aniversário de 3 anos da Igreja Batista Filho. Hoje nós passamos por muitas coisas, mas Deus permaneceu fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as suas gerações, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus sentimentos, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus te abençoe em tudo. Que você que está nos assistindo também, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos.